Nosotras mujeres somos multitareas. Podemos hacer muchas cosas a la vez. Y eso es bueno. Pero si no hay un balance, podría resultar todo lo contrario. Y es así que empezamos el tema de hoy, cuidando a todos y olvidándome de mí. La mayoría de las mujeres pasa eso, que ella se olvida de ella misma. Es tanta prioridad, tanta cosa que ella quiere estar al pendiente de la familia, es marido, es hijo, matrimonio, casa, trabajo, que ella va pasando como para segundo plano, terceiro plano, cuarto plano. Y a veces va quedando hasta por último mismo en todos los sentidos de su vida. Y esto puede ser un problema. Assim é. E às vezes, esta amiga que nos está assistindo, ela pensa assim, não, isso é minha fortaleza, eu ajudo a todos, eu sou a que estou pendente de todos, pero quizás isso se está danhando a vida dela de tal maneira que ela não consiga perceber que ela está com um investimento tremendo em los demás e está se olvidando de ella. Quizás é difícil para ella poner limites. Quizás é difícil para ella elegir-se a si mesma, sacar um tempo para hasta mesmo descansar, não? Parar um ratito. Hasta o Senhor Jesus tinha seus momentos de descanso. Salia e ia descansar, e ia fazer o que tinha que fazer e sabia poner as prioridades. Isso que vamos estar falando hoje, não? Porque quando a pessoa já não tem este tempo, ela pensa que se ela para um pouquinho, é como pérdida de tempo. Então, se ela não tem este tempo, ela não consegue organizar-se. E não vai, seguramente, ela não vai ter resultados. Ela não vai produzir resultados. E ela vai começando a quedar aqui, estressada, triste. Por quê? Não consegue chegar aonde ela quer chegar. Assim é. E a Bíblia nos ensina algo muito importante, porque disse, amarás a tu prójimo como a ti mesmo. Vê que em Marcos, não? Então, vê aqui, habla, amarás a tu prójimo como a ti mesmo. Não habla apenas amarás a tu prójimo, ponto. Disse a ti mesmo, porque se uno não se ama, se uno não se cuida, se uno não se valora, se uno não se fortalece, vai passando o tempo, uno não vai ter força nem para cuidar dos demais, não? Então, você vai perdendo essa força, por isso que uno vai se sentindo cansada, sobrecargada, estressada, não? Sim. Ela vai colocando todo em suas espaldas. Assim. Ela vai agarrando todo pela vida de todos e vai colocando todo aqui. E esta é uma forma, hablando assim de alguns errores, de passar-se a segundo plano, um dos errores é este. Empezar a colocar todo em suas espaldas, empezar a crer que o problema de todos é seu problema em prioridade. E você se vai olvidando hasta de suas metas, você se vai olvidando hasta de seus sonhos, de aquilo que você queria para você mesmo. E às vezes hasta pensa que é como, ai, eu não posso ser egoísta, eu tenho que poner a todos. Isto não é egoísmo quando você se cuida, né? E há pessoas também que não logram delegar, não? Elas querem fazer tudo, não? E, para elas isso é algo assim, traz uma sensação boa, não? Para elas, não, é que eu hago tudo, eu cuido de todos, pero isso lhe está prejudicando, não? Então, é como estamos falando, há que ter prioridades, não? Porque às vezes a pessoa quer fazer tudo e ela não está dando conta. E ela pode delegar, não? Não, eu posso pedir ajuda, não sei, a alguém de minha família, ou a uma amiga, uma companheira, para quitar, não? Este peso de la espalda de uno, não? Sim. E falando um pouquinho de frustração, de planos e às vezes estar frustrada, eu me acordei do exemplo de minha mamá. Claro que temos que ser conscientes que às vezes há fases de nossas vidas que não dá para invertir em nossos planos, em nossos projetos, porque está intenso com outras áreas da vida, e isso é normal. Mas o que estamos dizendo é que uma às vezes deixa por toda a vida de estar aí invertindo em los sonhos, estar invertindo em aquilo que ella quer. E minha mamá, eu me acordo que ella com 50 anos, ella volvió a los estudios, porque não tinha terminado seus estudios,
Claro que depois que cuidou de los hijos, depois que estava estruturada financeiramente, pero ella não desistiu de seus sonhos. A los 50 anos, ella volvió a estudar e depois entrou em uma universidade. Então, ella, por mais que o tempo passou, ella não se olvidou de ella. Ella conseguiu priorizar em el tempo que ella pudo, pero não deixou seus sonhos de lado e não desistiu de invertir em ella, não? E isso é importante, não? Qué bueno. Esto es un ejemplo, porque mucha gente piensa, pero ahora que estoy más tranquila, ya pasó mucho tiempo, no puedo empezar. Sí puede, Nunca é tarde, não? nunca es tarde, se puede aprender, se puede empezar, y seguramente esto va a ayudar mucho, ¿no? A la persona a hasta abrir su mente, porque tantos años de sacrificio, tantos años quedando a segundo plano, que la persona acaba por anularse y pensar, y creer que ya. E não é assim. E às vezes a pessoa vai pensar assim, quando, por exemplo, sou mamá, não, com 50 anos, meu Deus, eu hice tantas coisas, não, e mira, não logrei nada, um exemplo, em minha vida. Pero sí es posible, ¿no? Aunque usted ya esté con una edad, sus hijos ya están casados, usted dice, pero ya no hay que hacer. Ay, ¿no? Sí. Uno puede empezar algo nuevo, aprender algo nuevo, Sí. y no dejar pasar eso, ¿no? Cuidar de todos, ¿no? Y olvídase de uno, de sus sueños, de cosas que quizás ella quería ter hecho. El tiempo pasó y ella, no voy a hacer. Sí, ¿no? El ejemplo de la mamá de Mai es para E isso que Bruna falou de não conseguir pedir ajuda, isto acontece muito. Primeiro porque a pessoa pensa que vai estar molestando alguém mais. E segundo que ela pensa, ela não vai ser como eu. Ela não vai ser como eu vou ser melhor, eu já sei. Pessoas que às vezes nem conseguem nem ensinar, não a ensinar a uma pessoa a fazer algo porque ela já se molesta. Eu hago mais rápido. E não é assim. Sempre se vão apresentar ajudas. A luz no fundo do túnel. Sempre se vai apresentar. Então, acepte. Quizás ela não te pode ajudar com algo mais sério que só você sabe fazer, mas ela te pode ajudar com algo. Então, acepte a ajuda. E falando de luz, não? Eu estava me acordando aqui que meu esposo ele sempre me ensina que quando estou manejando, se aparece uma luz é porque tem algum problema, então vocês têm que parar el auto. Ele habla, para el auto, é uma señal. Então, muitas das vezes, o corpo está dando sinais para essa pessoa, que ela está cuidando de todos. Ela já é uma abuela, ou ela já cuidou de todos os seus filhos, ou ela cuida de seus netos, ela cuida de todos, mas ela já não consegue cuidar de ela mesma, não? Então, o corpo vai dando muitas das vezes sinais, é igual o auto, não aparece aquela lucecita e uno tem que parar. Se uno não para, há pessoas que vê aquela luz e falam, não, depois eu arreglo, não há problema. Só que vou falar de minha esposa outra vez, não, porque ele disse, se não resolve este tema, depois o auto vai dando problemas muito maiores, muito mais grandes. Hasta que chega um momento que pode dar perda total, não? E às vezes aquela pessoa, quantas são as pessoas que estão andando, que estão indo com aquele carro que está aí quase parando, não? E não dão mantenimento. E assim uno vai no piloto automático, digamos assim, não? Aí já vê, sai para poder organizar suas coisas e paga a conta e já desperta naquela coisa de que, Deus meu, que tem que fazer hoje, tem que fazer a comida, tem que cuidar do meu filho, tem que fazer isso. E muitas das vezes não se olvida de ela mesma, cuida de ela mesma. Perdão, e isso vai desenvolvendo enfermidades que não são só físicas. Não, às vezes ansiedade, aquela pessoa que está em um lugar, pero a cabeça de ela já está em outro, pessoas que vivem tão aceleradas que não aproveitam o momento. Então, vai desenvolvendo algumas enfermidades. Incluso eu tenho uma aqui, que é a somatização do estresse, que eu a coloquei aqui porque é interessante. El estrés, ele é somatizado, esta fatiga é somatizada en el cuerpo. Aunque muitas das vezes o estresse está muito em nossa mente, no cansada. Imagine-se uma mente cansada, não consegue nem
criar estratégias, pensar, elaborar, organizar-se. Ella está cansada, ella simplemente va en el piloto automático. Entonces, esta somatización del estrés dice así, la carga mental se convierte en dolor físico. El cuerpo. Llega a esto y dice, es común sentir dolor en la mandíbula, en las cervicales, debido a la tensión constante. ¿Usted se identificó? Dolor en la columna, yo creo que es la razón número 1 del estrés, ¿no? Sí. Entonces y esta solo coloqué esta observación, pero son muchísimas las enfermedades. Sí, y esto de los señales es muy importante. Piensa usted, cuando su hijo viene y pide algo y usted ya dice así, gritando, ¿qué? O si el hijo pide agua, mami, preciso de un poquito de agua. Agarra la agua, chico. Tiene pernas y no sé cuánto. Ya explota con una preguntita sencilla. ¿Mas por qué que explota? Porque está sobrecargada, porque está estresada. Entonces la persona que viene adelante va a ser la que va a llevar, la víctima que va a llevar. Entonces es interesante observarmos los señales. ¿Por qué estoy reaccionando así con mis hijos? ¿Por qué no estoy teniendo paciencia? ¿Por qué no consigo ser amable y solo hablo palabras duras? Eso todo que sale de adentro são coisas que uno va cargando por sobrecarregar-se, por no saber delegar, como estamos hablando, ¿no? Es cierto eso. Sempre a persona que está assim, eu creio que já passou. Eu hago todo, não? Eu hago todo nessa casa. Por quê? Porque ela está sobrecargada, não? E também, falando deste tema, podemos levar para a família, não? Claro. Para o matrimônio, não? Eu já vi muitas mulheres que também, um exemplo, se casaram, querem cuidar de los hijos, querem fazer o melhor para os hijos e se olvidam muitas das vezes de seu matrimônio, não? E aí os hijos crescem, se casam, se vão e ela quedou às vezes com seu matrimônio descuidado, não? Porque ela quis cuidar de todo em la parte de los hijos, não? De eles, pero olvidou do matrimônio, do marido, não? Então isso passa muito. Às vezes também a pessoa quer fazer todo, se olvida hasta às vezes de cuidar-se, não? De sua aparência. Às vezes miramos e às vezes vemos que a pessoa está cansada, não? E isso acaba reflejando também afuera. É certo. E a pessoa acaba quedando pesada. Hablando del matrimonio, como Maína dijo, ¿no? Ay, la primera persona que aparece será la víctima. Ve tú hacer eso, Nadie me ayuda. Ahí empiezan las reclamaciones. Nadie me ayuda, nadie me quiere, pero cualquier persona que se acerca, hasta las personas que quieren ayudar, ella dice no necesita. Entonces ahí ella empieza a hablar mucho, a veces hasta con Dios, yo estoy sola, yo me siento así, sobrecargada, nadie me ayuda, pero exactamente porque usted está tan así, que usted no se está permitiendo ver afuera, pensar afuera y ver que hay gente alrededor que está ahí. Esta ayuda que se puede ser delegada puede estar hasta en sus hijos, en su familia, no solo en amigos. Entonces, hay mucha cosa que la persona va dejando de ver por estar tan así metida en sus problemas, en su vida, y tan dejándose para atrás, que ella va dejando de ver las pequeñas cosas, ¿no? Que são os señales, não? Como estávamos falando, volvendo a este tema de matrimônio, às vezes esta pessoa diz assim, pero mi matrimônio se acabou, vamos a dizer assim. Pero por quê? Às vezes deixou de cuidar, não? De seu matrimônio, de los detalhes, às vezes muito preocupada com os filhos, com a casa. O marido chega, não? E ela está já apurada com os cabelos arriba, não? E aí, quando se termina o matrimônio, às vezes o marido se vai e ela diz, pero por quê? Porque havia os señales, não? Há que cuidar de los hijos, de la casa, de tudo, pero há que ter sempre as prioridades, não? E ela está tão estressada, não? Ela está tão estressada, tão preocupada em servir, estar lhe ajudando, que às vezes ela já está tão sobrecargada que a uma já cuidando com tanto carinho de sua família, de seu filho, de seu esposo, desperta temprano, a todavia é tomada como aquela pessoa que, essa só vive enorrada, só vive estressada, mira
essa pessoa é gritona, é grosseira. E ella habla, nada me entende, nada me compreende. Pero exatamente é isso. É que estamos tentando falar neste momento, não? Porque muitas das vezes ela mira para os demais e não está mirando para ella. Então, e não estamos aqui para poder juzgar esta pessoa, não estamos aqui para poder apontar o dedo, não. Simplesmente para poder mostrar para ella que ella se organizando-se, ella pode seguir cuidando de los demás, seguir fazendo seus afazeres, pero também não se olvidar de ella, porque cuidar é hermoso, não? Servir é muito nobre, pero olvidar-te de uno é falta de saber. Exatamente. É de nós outros, está ali, está servindo, está ajudando, e é algo muito lindo, pero se olvidar de nós outros, acaba sendo falta de sabedoria, verdade? Sim, quando nós temos que entender isso. Quando nós nos priorizamos, nos damos as condições, tomamos um tempo para nós, porque esta é a reclamação número 1. Não tenho tempo. Não tenho tempo para isso. Quizás a pessoa está bem, então eu tenho que mirar-me, mas eu não tenho tempo para isso. Mi dia, vocês não sabem, mas mi dia já empieza haciendo um montão de coisas. Então, le digo, su dia já começou mal. Porque há que tomar o tempo, vê? Um exemplo que eu sou uma pessoa assim, agitada. Eu quero... Nem te percebo. Não te percebo. Eu quero empezar o dia já, e eu já sei tudo o que tenho que fazer, eu hago lista, eu já sei, me organizo. E me gusta isto, não? E me gusta muitíssimo dar o check em cada coisa que eu hice de minha lista. Pero, se nós não entendemos que é necessário esta organização, se é solamente despertar e sair fazendo as coisas conforme aparecem, eu vou a perder muito tempo em coisas que não era para ser. Porque eu não vou atrair a Deus para meu dia. Eu não vou ter esta direção. Assim como eu me organizo, também eu tenho que ter este tempo. Despertar um pouquinho antes. Eu não sei, quizás é o momento que você deixa seus filhos, há tempo para tudo. Esto é certo, há tempo para tudo. Sou eu que, a vezes, no tempo que tinha para estar aí, rehaciendo mis conceptos, organizando minha vida, eu elijo trabalhar. Porque eu penso assim, estou perdendo tempo, pero não. Quando você se organiza, quando você toma seu tempo, quizás você vá a sentar-se. Às vezes eu tenho um montão de coisas para fazer. Eu digo assim. Eu digo, amor, eu digo para minha esposa, amor, eu tenho isso. Ele me disse assim, uau. E aí, sabe o que eu hago? Eu hago um café, sento e me quedo. Aí ele me disse, você não tens um montão de coisas que fazer? Como está sentada? É que eu necessito este tempo, porque eu sei que este tempo me vai organizar. Eu me quedo aí uns 15 minutos, eu já salgo de aí sabendo o que tenho que fazer, porque eu vou atrair a Deus para este momento. É o que muitas vezes não passa. Verdade? Sim, colocar também a Deus, não, como prioridade também, não, porque às vezes, como você falou, às vezes a pessoa despierta, já tenho que fazer isso, levar os ninhos à escola, preparar o desayuno, e uno já despierta assim, estressado, porque não é como, os pensamentos todavia nem estão funcionando, não, bem, e ela já está ali apurada, estressada. Imagina a casa também como queda, o dia como empieza. Então, é muito importante, não? As prioridades de saber como começar, não? E todo é prioridade. Muitas das vezes, ela está priorizando muitas coisas e está se olvidando do principal, de priorizar o Senhor Jesus. Então, como disse, no lugar dela despertar e já alçar as mãos para o céu e agradecer por aquele dia, entregar aquele dia nas mãos de Deus, ela já está completamente apurada, atrasada e vai todo o dia naquele piloto automático, fazendo várias e muitas coisas. E quando chega na igreja, muitas das vezes, porque já vai à igreja na noite, e chega já na igreja, e muitas das vezes, e na hora dela prédica, que é aquele momento que ela deveria desfrutar, estar ali como Maria dos pés de Jesus. Não, deixa eu parar a hora que Deus vai falar em meu coração, eu quero escutar a voz de Deus. Não, que já está sendo
Dormindo. Ela está dormindo muitas das vezes porque ela está tão cansada. E a diabla não, Deus entende. Ou, às vezes, nem está dormindo. Não, a diabla não, eu não duermo. Não está falando comigo. Pero sua cabecita parece uma máquina de escrever. Nem se usa mais isso, não? Ou seja, ela está pensando já o que vai ser quando chegar na casa, ir lá cena de meu esposo, Como ai na Deus meu. computadora. Está tardando muito esse serviço, tem que chegar na casa, está pensando no Tengo que que vai hacer la cena. ou seja, como disse, ela não desfruta os momentos, ela não desfruta aquele momento que ela deveria estar escutando. Então, como ela não está priorizando o Senhor Jesus, como ela já está deixando isso a um lado, que é a base, é o que vai dar força para ela, para poder seguir adelante e dar o melhor, como ela você vai ajudá-los, como ela vai ajudar os demais, se ela não está ajudando nem a ela, verdade? Sí. Y es un secreto, por lo menos yo creo que todas nosotras hacemos eso. Me gusta mucho de un versículo que dice, apartado de mí nada podéis hacer, nada. Entonces, cuando ya por la mañanita yo estoy juntita de mi Señor, yo estoy hablando con Él, yo estoy trayendo Él para mi día, las cosas que yo hago son más tranquilas. Sí. Puede ser muchas cosas, que siempre hay muchas cosas que hacer, pero se torna leve, se torna agradable, porque tu está conectada com alguém que te hace bem, com alguém que está te guiando, que está mostrando o que tu tem que fazer. Tu não está com a mente perdida, porque é isso que nosso Senhor Jesus hace. Ele nos conduz. Sabe quando tu tem tantas coisas para ser e tu não sabe nem por onde começar e está perdida? Ele mostra o caminho, ele mostra como fazer, como actuar, como lidiar. Então, é o secreto que uno precisa cuidar primeiro de este invertimento, de este relacionamento com Deus para conseguir fazer as outras coisas, não? Él quita, ¿no? Él quita este peso de la persona que se siente así. Él que quita esto. Si usted no va en él, es normal que usted se sienta como usted se está sintiendo, ¿no? Como esta mujer está sintiendo. Pero es él que quita esto. Y esto es real. Esto es real. Él quita. Solo tengo que llegar en él. Y él va a quitar esto de mí. Lo que usted piensa que es quizás una pérdida de tiempo es la solución de sus problemas. Sí. Y acompañado a este momento, usted puede hacer un té. A veces usted tiene un problema para dormir, porque cuando usted, no sé, ¿no? Pero a veces cuando uno va a dormir empieza, mañana tengo que hacer, y la cabeza quiere trabajar o pensar en todo lo que, hacer una recapitulación de todo el día. La cabeza de la mujer es algo para ser estudiada. Entonces aproveche, puede ser en la mañanita tomar un cafecito, puede ser en la noche un té de manzanilla para poder... ¿Hace cuánto usted no se prepara la mesa para todos? Hace la comida para todos y usted no se sienta ahí para comer con la familia. Usted está ya parada, comiendo lavando parada. los trastes o ya preparando, adelantando las cosas para la noche. No está viviendo nunca el momento, como usted dijo, ¿no? De estar con la cabecita en la reunión pensando, ¿qué voy a hacer allá? Usted no se alimentó espiritualmente, usted no sabe lo que fue dicho, usted va para su casa, seguramente hay un montón de trabajo que hacer, usted va a dormir cansada y usted va como, así, es un círculo que no termina. E passa como... Perdão, fala. E passa como Elauto, não? Elauto tá dando os sinais, e às vezes os sinais, esse podcast, não? Que estamos falando aí. Uno todavia sigue aí, não despierta para isso, sigue aí. E se vai nessa maneira, não? Vai criar um problema muito mais grande. Então, eu não tenho que mirar para esses sinais, tenho que mirar para ela e falar, não, eu estou nessa situação. Então, o que devo fazer para poder cambiar? E às vezes a pessoa pensa assim, eu estou fazendo isso para cuidar, não como você estava falando. Às vezes está agir com a família. Ela não logra sentar, platicar, escuchar. Ela já quer lavar os trastes, adelantar as coisas, porque... E aí, o tempo vai passando e ela não vai desfrutando, não, de nada. Ela não vai... Às vezes, um exemplo, ela quer ter o controle, não, de tudo. Assim, como se... Sim. E aí, os momentos vão passando e ela não saca proveito. Lo mesmo hasta em la comunhão com Deus, não? Às vezes, a pessoa senta para ler a Bíblia, pero está com seu teléfono
ao lado, contestando mensagens, não? Ou às vezes pensando em outras coisas. Então, ela não logra, volvemos, não? A ter a prioridade principal, que é a vida com Deus, não? Ela quer ser todo ao mesmo tempo e não saca proveito das coisas que de verdade têm valor, que é a comunhão com Deus, os momentos com a família, não? Uhum. Y a veces ella ve, ¿no? Algunas mujeres está hablando con nosotras, hablan así, mi hijo tiene este problema, mi hija tiene este problema, yo no sé en qué momento esto pasó, yo no sé en qué yo doy todo, yo hago todo, yo no sé en qué momento fue, yo perdí este momento que lo perdí. Que perdí a mi hijo, que perdí el tracking, perdí el rastreo de mi hijo. Por eso. Porque ella provee en lo que toca así. Las cosas grandes, ella está ahí. Pero los detalles. Y no es lo que uno hace, es lo que uno vive mientras hace. Entonces, hacer, todo mundo tiene que hacer. Todo mundo tiene que cocinar, todo mundo tiene que limpiar, todo mundo tiene que estar ahí. Pero como yo disfruto y vivo mientras hago eso. Hago eso de una manera estressada, que estou alejando os meus de cerca de mim, ou hago isso de uma forma agradável? Mas para que eu haga isso de uma forma buena, eu preciso estar bem, porque uno dá lo que tem adentro. Então, para que eu consiga dar isso que é bueno, adentro de mim tem que estar bueno. E para estar bueno, o secreto adentro é com o Senhor Jesus. Solo Ele pode cambiar, solo Ele pode ajudar nossos conflitos, nossas preocupações, e é por isso que precisamos estar aí conectadas com Ele, não? É como o mar, se uma pessoa se está ahogando no mar. Um exemplo prático para que a pessoa possa entender, porque em la vida prática é exatamente isso que está passando. A pessoa está no mar. Ella ve una persona que ella ama ahogándose, pero si ella está en la misma circunstancia, si ella está en la misma situación, ¿cómo ella va a salvar a esta persona? Por más que sea una persona que ella ama mucho, Sí. ella no va a conseguir salvar. Entonces, para que usted quiera ayudar a los demás, principalmente en el sentido espiritual, usted tiene que estar a salvo, usted tiene que estar buscando, priorizando, teniendo este momento en la mañana, tomando su té, já se arregle em la manhã, porque muita gente já vai, despertou, já vai, vou cozinhar, já vai assim como estava. E por isso disse, não tenho tempo, pero se você toma este tempo primeiro, o primeiro está sempre, mi Senhor, esta é a clave de todo. Quando eu trago, eu não vou vivendo minha vida, e quando todo sale mal, aí eu digo, ai, Deus meu, saiu mal. Que hago? Não. Eu tenho que, desde o princípio, começar a traê-lo para mi dia. Sim, é hora de parar, não? É hora de parar, é hora de parar e decidir, não, necessito cuidar de mim. Sabe? A ser aquele tratamento facial, que ser caseiro, cuidar das unhas, cuidar da pele, volver a esse exercício, não? Quanto tempo tem que essa pessoa no melhor não faz? Pero não tenho tempo de ir ao ginásio. Pero na internet tem vários vídeos, não? Que uno pode pôr allá na sala, pôr ele sillãozita a um lado e allá, não? Ou seja, tudo isso vai ser hasta que ella venga a desperrar a mente, não? Está cuidando de nosso corpo, é o tempo do Espírito Santo, não? Então, necessitamos, essa pessoa que nos escuta nesse momento tem que aprender a priorizar-se, não? E quizás é por isso que uno se sente usada. A vezes, quizás é esta palavra. A pessoa se sente, eu estou sendo usada. Todos desfrutam de mim. Pero, na verdade, é porque ela se entrega e não põe seus limites, e não sabe dizer não, e não sabe priorizar-se. Então, às vezes, o sentimento que ela tem é, me estão usando para tudo. Pero, uno a veces se dejó llegar en esta situación. Entonces, ahora es momento de organizar toda ahí la vida, su vida con Dios, su vida, su salud, su vida en su casamento. Vamos poner las cosas en su lugar. Poniendo las cosas en su lugar, ella va a entender que ella está haciendo lo que tiene que hacer y no va a sentirse así, utilizada o usada, porque ella está haciendo lo que está en su control, ¿verdad? E praticar, não? Porque sabemos que dar passos nunca é fácil. Sabemos que quizás você pueda assistir ao podcast e dizer assim, ai, que lindo, pero
Conmigo no funciona, pero para mí esto no. Usted puede hacer eso o yo voy a dar este paso. Yo despierto 4 de la mañana ya porque mi día es a full. Yo tengo un día tareado. Yo despierto 4 de la mañana. Va a despertar 3:30. Y yo sé que su día va a ser totalmente diferente, porque cuando nosotros empezamos de esta manera, seguramente Dios va a honrar todo lo demás. Entonces yo voy a dejar a nuestras amigas con este versículo. Quizás usted diga así, los consejos que ellas dieron, todo fue bueno, pero este versículo es vida y de verdad va a transformar completamente a aquellas personas que hacen caso y practican. Dice así, Isaías 40:29. Él da fuerzas, Dios da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningún. Entonces, es así que usted se siente, sin ninguna fuerza. Él te da. Despierta tempranito, busca en Él y Él te va a dar esta fuerza. ¿Está bien? Aquí nos quedamos en el día de hoy, pero mañana estaremos de regreso. Bye. Bye.